Você está pronto? Você está pronto o Senhor te chamar, meu irmão? Você está pronto para ir para a eternidade? Você está pronto? Essa é uma pergunta para você responder no teu coração. Você fechou teus olhos, e assim um dia você vai fechar teus olhos para esse mundo, e o Senhor vai te chamar pelo seu nome, e você vai se envergonhar do Senhor porque você está em pecado, porque você desobedeceu, ou você vai se alegrar, levantar seus olhos para o monte, esperando o teu Senhor, o teu Salvador? Essa é uma pergunta para você, meu irmão. Jesus um dia orou por nós e disse assim: Pai, não peço que os tires do mundo, mas os livre do maligno. Então, uma coisa importante para a igreja do Senhor aprender aqui nessa terra é como você agir aqui nessa terra onde o mundo jaz no maligno. É importante você saber disso, né, meu irmão? Ou você acha que está tudo bem, é tudo uma onda, isso aqui é um teatro, isso aqui é uma festa, é uma utopia dos seres humanos, nossa, daqueles que se dizem ser crentes, para ter uma vida melhor, para ter uma vida longe de certas coisas que o mundo oferece, longe do medo do pecado, longe do medo do inferno, das coisas que hão de vir. Você é um servo do Senhor porque tem medo do que vai vir no futuro? Você tem que se alegrar com o que vai vir no futuro para você. Se alegre no Senhor. Existem os frutos do Espírito, e alegria é uma dessas coisas que você tem que ter como servo do Senhor. E não alguém que tem medo de se alegrar, medo de buscar o reino de Deus em primeiro lugar, porque as demais coisas serão acrescentadas na sua vida. A gente tem medo? Por que ter medo? A Bíblia fala, hoje pela manhã, entregando Novos Testamentos, foram mais de 600 Novos Testamentos num colégio em Cascavel, e ela diz assim: medita nesse livro de dia e de noite. Você tem meditado? Erreis por não conhecer as Escrituras. Você tem conhecido a palavra de Deus? Eu confesso, pastor, uma coisa que eu fico pensando: se a nossa igreja não for uma igreja madura, eu tenho medo de 5.000 pessoas imaturos, sem a unção do Espírito Santo, o que pode acontecer. Mas esse medo me é lançado fora quando eu sei que vocês estão buscando a presença de Deus. Nós estamos buscando a presença de Deus. E nós, para isso, meu irmão, nós temos que ter conhecimento da verdade, porque a verdade vai nos libertar. Quem pode ler para mim o que está escrito ali em voz alta? Como? Mas o inimigo faz rastos? Ele faz, meu irmão. Os rastros do inimigo nos acompanham desde a fundação do mundo. O que fala a palavra de Deus? Eu quero, para quem não conhece ainda alguma coisa sobre a palavra de Deus, ainda não leu isso, não conhece, você tem que conhecer o teu inimigo. Que rastros que ele deixa aqui. Na criação, Deus fez o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, não é verdade? Em Gênesis. Vocês já leram isso? Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. E o inimigo, eu consigo imaginar. Eu imagino, pastor, que ele tem ciúmes de nós. O inimigo não foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ele foi criado para ser um anjo de luz, com grande poder, responsável pelo louvor no céu, de grande glória, de grande capacidade. Mas o que aconteceu?
os rastros que ele deixou. Ele começou a ambicionar no seu coração. Ele começou a ser como Deus. O mesmo erro que nós, a nossa raça humana, o ser humano, homem e mulher, nós caímos, ele também já havia caído. Ser como Deus, a ambição no coração. O ser humano tem um problema muito sério. Ele quer ser Deus. E querendo ser Deus, ele não deixa o poder de Deus se aperfeiçoar no coração dele. O que diz a palavra? É me humilhando que eu sou exaltado? Diz isso. Aquele que se humilhar será exaltado. Aquele que se exaltar será humilhado. Satanás quis se exaltar. A humilhação veio sobre ele. O inferno foi criado para Satanás e seus demônios. Aqueles que o seguiram, que ouviram uma voz enganosa. E meu irmão, infelizmente, o homem e a mulher que ouve a voz enganosa de Satanás, também serão lançados ao inferno. E você está pronto, meu irmão? A hora que fechar teus olhos, que você deixar de existir aqui nessa terra, você está pronto para se alegrar na eternidade com o Pai? Ontem à noite, na reunião de Gideões na minha casa, estávamos lendo, ontem, na segunda-feira, em Eclesiastes, que fala assim, numa versão que eu vou estar traduzindo para vocês assim, mas o significado dela. Eclesiastes 4, se não me engano, fala assim que por mais anos que você tenha, por mais vida que você tenha aqui nessa terra, você vai ficar muito mais tempo morto do que vivo. Aquilo me tocou, viu, meu irmão? E o teu tempo morto não é para uma morte eterna, se você está em Jesus Cristo. O teu tempo morto é para você viver a eternidade com o Pai. É por isso que veio Jesus. É por isso que o próprio Deus se fez carne e habitou entre nós. Porque Ele quer te dar vida e vida em abundância. E essa vida começa aqui para você ver a eternidade com o Pai. Esse é o resgate do primeiro Adão que caiu em pecado, que ouviu a voz de Satanás, que ambicionou ser como Deus, que desobedeceu. E esse é um rastro que nós seguimos de Satanás. A mentira. A Bíblia fala que Satanás é o pai da mentira. Quem de vocês já leu isso na Bíblia? Levante a mão. O pai da mentira. Ele mente. Desde a fundação, ele mente. Ele mentiu para enganar 1/3 dos anjos dos céus que estão aqui agindo como demônios hoje, na tua casa, na tua família, na tua saúde, nesse mundo que jaz no maligno. Meu irmão, devemos ser sábios e conhecedores quais são os rastros que Satanás deixa e não segui-los, porque ele tem rastros. Mentira, a mentira. Você é um mentiroso? Deixe de mentir. Eu não consigo esquecer do dia que eu ganhei dos Gideões Internacionais um Novo Testamento. Levante a mão quem já recebeu o Novo Testamento dos Gideões. Obrigado. Eu recebi um desses um dia. O meu sonho de vida era ser um homem de Deus, um padre, que fizesse as coisas de Deus aqui nessa terra. Mas o engano no meu coração era muito grande. A hipocrisia no meu coração era muito grande. E eu recebendo aquela Bíblia, cabia bem certo no console do meu carro. E eu punha ali, bem certinho, para me proteger. Não no meu coração, mas uma proteção, um amuleto para mim. E meu irmão, conhecendo a verdade me libertou. Eu não precisava mais usar aquela Bíblia ali. Eu tinha que abri-la, ler, guardar no meu coração e obedecer o que o Senhor me ensina na palavra. E Satanás não suporta isso. O dia que você for ler a Bíblia, o inimigo vai fazer você ter sono, o inimigo vai fazer o cachorro latir, o inimigo vai fazer a criança chorar, o inimigo vai fazer o vizinho te visitar quem nunca te visitou, e assim por diante. Ele não quer que você leia a palavra de Deus, porque quando você lê a palavra de Deus, você vai ser liberto, você vai conhecer a verdade vai te libertar. Esse é um rastro que o inimigo quer fazer aqui nessa terra, que você não conheça a verdade, que você fique longe dela.
E um versículo que eu li na Bíblia, no Novo Testamento, dos Gideões, eu li assim: não mintais a mentira do diabo. Um dos rastros do inimigo é mentira. E eu pensei, poxa, mas se é mentira do diabo e eu não devo mentir, eu vou buscar viver sem mentir. E aquele dia eu fiz um propósito no meu coração. Eu não tinha aceitado Jesus ainda. Eu não tinha tido a experiência com Jesus. Mas eu quis começar a viver aquilo, por minha força própria, por minha capacidade mental, intelectual, de esforço próprio. No final do dia, eu vi que eu não consegui. Avaliando mais ou menos, eu tinha mentido umas 20 vezes mais ou menos o que eu lembrava. E aí eu vi que para o homem é impossível a salvação. Para o homem é impossível você viver a palavra de Deus. Mas para Deus não há nada impossível. E Deus se fez carne e habitou entre nós. Veio, através de Jesus Cristo, se entregou por mim e por você. E o inimigo, ele não queria que você aceitasse Jesus. Ele não queria que você estivesse vindo visitar aqui hoje. Ele não queria que você viesse aqui. O medo que você sentiu não era o medo do desconhecido, mas o medo que você sentiu era o inimigo de nossas almas. Era um dos rastros dele, fazer você ter medo de buscar o reino de Deus, fazer você ter medo de conhecer a verdade te libertar. Gostaria que a amada igreja abrisse suas Bíblias em João capítulo 3, versículos 6 ao 10, vamos estar lendo. É 1 João, é lá no finalzinho de sua Bíblia. São vários livros de João, tem João, e tem 1ª, 2ª, 3ª João. 1 João então, capítulo 3, versículos 6 a 10. Primeira João 3, do 6 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor: todo aquele que permanece nele, não vive pecando. Todo aquele que vive pecando, não ouviu, nem o conheceu. Meu irmão, se você vive pecando, mesmo dizendo que aceitou Jesus, você está seguindo os rastros de Satanás. Você está fazendo o que ele quer que você faça, porque o mundo jaz do maligno. Então cuidado, meu irmão, não siga esse caminho que vai te levar para a morte. Quando o Senhor vier te buscar, quando o Senhor se apresentar para você, você se apresentar para o Senhor, meu irmão, que seja para glorificá-lo na eternidade, e não para ele dizer para você: não te conheço, afastai-vos de mim. Meu irmão, é muito sério. A nossa vida cristã é muito séria. Existe caminho largo e caminho estreito. Largo é o caminho para a perdição, e estreito é o caminho para a vida eterna. Ah, mas eu não ambiciono ter vida eterna. Não importa, meu irmão, já foi dada para você. Se você aceitar, você vai ter vida eterna. Esse é um presente que você não merece, nem eu. Mas o Senhor disse que Ele vai nos dar vida eterna, porque o homem foi criado para ser eterno. Você não foi criado para viver um tempo e morrer. Se você ler em Gênesis, você vai conhecer um pouco da criação de Deus. Você sendo criado à imagem e semelhança de Deus, automaticamente você teria a condição de Deus, na condição da criação dele. Onipotente, onipresente, onisciente. Junto com Deus você estaria vivendo. Junto com o Senhor você estaria glorificando a Ele todo o tempo da sua vida. Esse era o plano do Senhor. Você viver a eternidade adorando, em comunhão com o Senhor, o teu Criador. Mas o homem seguiu os rastros de Satanás. Ouviu mentira. Ouviu uma mentira. Ambicionou ser como Deus. E nessa mentira tem muitas coisas, meu irmão. Esses dias atrás eu dei um exemplo, numa célula, na ministração, de uma mentira que Satanás coloca na nossa vida. Satanás falou assim: certamente não morrerás, se você desobedecesse a ordem de Deus. Ele fala lá em Gênesis. E o ser humano tomou daquele fruto, desobedecendo, e não morreu.
Não deu um raio na hora em Eva, em Adão, puf, e caíram os dois incinerados. Não. Continuaram vivendo. Só que não a vida eterna. Não a vida que Deus tinha para o homem. Uma eternidade. Adão viveu os seus 930 anos e morreu. 930 anos é bastante? É eterno? Não, meu irmão. Por mais tempo que você vive aqui nessa terra, muito mais tempo você vai ficar morto. A eternidade. E que seja na presença de Deus, não morto, sofrendo no inferno junto com Satanás e seus demônios. Então é sério, meu irmão. Não é para pôr medo em você, não. Porque você não precisa ter medo do inimigo de Satanás. Lúcifer, que diz a palavra, anjo de luz. Era um anjo de luz, mas decaído, lançado aqui nessa terra. Está a rodear, está como potestades no ar, lançando dardos na tua mente, no teu coração, para que você se afaste de Deus. Você não conheça a verdade, não conheça o plano de Deus de resgate da sua criação maravilhosa, que é o homem, criado à imagem e semelhança de Deus. É você, meu irmão. E daí quando você cai na desgraça dessa vida, andando pelas ruas, andando por lugares aí que, meu Deus, não dá nem para a gente imaginar. Lugares que eu e vocês já andamos um dia, mas o Senhor nos libertou. Então vamos valorizar isso, meu irmão. Vamos deixar isso aí algo claro, um marco na nossa vida. Que já não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, o caráter de Cristo tem que estar em mim. Aqueles rastros que Satanás deixa, eu não devo tomar de volta, eu não devo segui-lo. Eu não devo andar pelos caminhos que ele já trilhou um dia, de mentira, idolatrias, invejas, glutonarias, bebedices, e assim vai, são artimanhas que o inimigo coloca no nosso coração para a gente viver, pecando todo o tempo. Então todo aquele que permanece nele não vive pecando, todo aquele que vive pecando não ouviu nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Ele é quem? Jesus, o próprio Senhor, o nosso Senhor é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. E nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. O amor, ele resume todos os 10 mandamentos. Se você ama o teu próximo, meu irmão, você não mata. Se você ama o teu próximo, você não adultera. Se você ama o teu próximo, você não cobiça. E assim cumpre-se os 10 mandamentos. Eu poderia pedir para vocês assim, cite os 10 mandamentos, e você já vai ver lá, amarás ao Senhor teu Deus de toda a tua força, todo o teu entendimento, não terás outros deuses diante do Senhor. Primeiro mandamento. E o que a gente busca nessa vida? A primeira coisa é você querer, o ser humano tem uma tendência a adorar a criação e não o Criador. A humanidade teve tempos que adoraram o sol. O sol que ele dá calor para nós, senão a gente morreria num frio tremendo. Então adoram o sol. Até hoje tem gente que adora o sol. E outra adora uma vaca, porque a vaca dá o leite, a vaca dá o couro, dá o chifre para colocar água dentro, ele sai para o deserto. E quando vê, ele está adorando uma vaca. Adora a criatura e não o Criador. Meu irmão, seja um homem que sabe a verdade, porque a verdade vai te libertar. Então por isso precisa conhecer a palavra, meu irmão. Conhecereis a verdade vos libertará. João 5, 1 João 5,
É logo pertinho ali. Vira a página só. Olha o que diz a palavra aqui, João 5, no versículo 1. Esse eu vou ler todo ele. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Porque o mundo jaz no maligno, meu irmão. E você vai vencer o mundo. Por quê? Porque você é templo do Espírito Santo. Porque Jesus habita o teu coração. E você, nessa autoridade, você vai conseguir viver sem mentir. Mas na tua força própria? Não, meu irmão. Mas através do Espírito Santo que está em você, você não vai mentir. E se mentir, você vai se arrepender, deve se arrepender e buscar parar de mentir. Mudar o teu caráter. De mentiroso você ser um homem honesto, correto no que você faz, no que você fala. De pecador você deixar o pecado e ser santificado, assim como Josué falava. Santificai-vos. Sem a santificação, nenhum homem verá Deus. Ou você acha que você vai do jeito que você está, do jeito que você está vivendo, levando a tua vida com a barriga aí, está tudo certinho? Não, meu irmão, não está certo. Eu estou há 33 anos no caminho que Jesus me mostrou. E não me mostrou fácil não. Imagine você hoje, em vez de alguém te convidar para ir na igreja ou coisa parecida, para você começar a buscar o reino de Deus, você ser um jovem que acha que está tudo certo com você. Você é honesto, você é correto, você é de boa índole, você é um cara mediano, tranquilo e gente boa. E o Senhor falar com você e dizer, você vai morrer. E você ouvir o Senhor falar, você vai ter que tomar atitude, né? Você vai ter que mudar de vida. Você vai ter que morrer realmente. Porque senão, meu irmão, tenho certeza que eu não estaria aqui hoje se eu não tivesse aceitado a proposta do Senhor um dia de andar nos seus caminhos e morrer para o pecado, para o mundo que jaz no maligno. Morrer para esse caminho que são rastros que Satanás está deixando para mim seguir. Tem uma historinha que fala assim, de um pai que todo dia ia para um boteco. Todo dia, sagrado dia, de manhã cedo acordava, lá pelas 8, 9 horas da manhã, ele saía e ia num bar para firmar o pulso, que nem a gente costuma dizer aqui no Brasil, né? Só que nesse país tinha neve. E um dia ele saindo ali pelas 9 horas da manhã, sua família já estava toda acordada, e ele saindo quietinho, saiu e a porta ficou entreaberta. E ele foi para o boteco, que era na outra esquina, e foi indo. E aquele caminho na neve deixou passos, marcas de onde ele estava indo. E quando ele estava chegando no boteco, ele olhou para trás e notou que tinha alguma coisa pulando. O filho dele, de 6 anos de idade, nos seus passos. Qual é o caminho que ele seria levado? O caminho que o pai estava indo há tantos anos, um caminho de morte, um caminho que o levava para o engano, para uma satisfação que, por pouco tempo, não é algo eterno que Deus quer para você. Deus quer para você uma eternidade, Deus quer para você algo eterno, não uma coisa que a tua carne deseja, porque você foi ensinado, você acostumou a fazer aquilo. O pecado está em nós, e nós temos que lutar, nós temos que fazer esforço para buscar nos santificar. E você é igual eu, meu irmão. Você acha que eu não passei por muitas lutas, eu e minha esposa nessa caminhada, em Cristo Jesus, tantos anos, saindo de Bandeirantes. Em 86, viemos para Corbélia, não tinha igreja aqui, nós tínhamos que ir para Cascavel. Você acha que não teve dias de eu e ela ter vontade, com 2 crianças, de desistir, de ficar indo na igreja? Porque era muito penoso, era difícil levar 6 mamadeiras, 6 ou 8, não lembro mais direito. E quando eu talhava todas elas, no meio do culto ter que sair,
para comprar leite, achar leite no domingo lá nos bares, porque estava tudo fechado. Teve vontade de a gente não ir mais na igreja. Mas graças a Deus perseveramos, né, amada? Perseveramos e o Senhor, Ele nos honra, meu irmão. Deus é fiel para você que se esforça. Esforce e tem bom ânimo. Você que tem se esforçado para vir aí. Tem gente que faz quase 2 quilômetros para vir aqui de a pé. E vem. Deus honra isso, meu irmão. Ele não quer cobrar de você que você faça esse sacrifício. Ore a Ele, Ele vai te dar uma bicicleta daqui uns dias. Daí depois Ele te dá uma moto, ou te dá mais um carro. Eu louvo a Deus por uma irmãzinha que vinha de a pé, era a que morava mais longe. Deus já deu moto e bicicleta e ela se sente rica no Senhor. Porque a riqueza é muito relativa. Se você pensa que você tem dinheiro, você é rico para isso, para aquilo, meu irmão, é relativo. Eu pude aprender isso um dia com o bispo João Carlos, ele nos mostrando o que é riqueza. A riqueza é muito relativa. Numa vila lá na África, onde ninguém tem calçado, se alguém tiver um sapatinho desse aqui, ó, é o cara mais rico da vila. Se alguém tiver uma bicicleta lá, onde todo mundo anda de a pé, de pé descalço, quem é o mais rico da vila aqui? É o Nassib Halababa. Tem uma bicicleta. Ou você acha que não é assim? É assim. Então, meu irmão, não põe teu coração achando que você é mais que alguém, porque você tem alguma coisa a mais que alguém. Não, ninguém é mais que ninguém, meu irmão. E a gente tem aprendido, e assim como nessa vida você pode ter as coisas, você pode perder tudo que tem. E assim como você não tem nada, Deus pode te dar tudo o que você precisa. E muito mais do que pedimos ou pensamos. Mas você precisa se esforçar para não seguir os rastros de Satanás aqui nessa terra. Porque são rastros de morte, invejas, coisas que te levam para um caminho de morte. O pecado está se oferecendo todo dia para você. O pecado está posto na tua frente todo dia, toda hora. E se você, meu irmão, começar a seguir esses rastros, continuar seguindo esses rastros que você seguiu tantos anos, infelizmente, quando a trombeta tocar, eu não creio que a palavra de Deus é mentirosa. E ela diz que aquele que crê será salvo, e aquele que não crê estará condenado. Se você crê no Senhor Jesus, se você o ama, diz que o ama, o que ele falou para Pedro? Pedro, se tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Meu irmãozinho, a salvação não é só para você, a salvação é para toda a humanidade. E quem Deus vai usar para poder levar essa palavra maravilhosa, as boas novas para as outras pessoas? Você, meu irmão. Ele vai usar você. Mas sabe como que ele vai usar você? Como um testemunha. Porque você não está seguindo mais um caminho de morte, rastros de Satanás. Você está seguindo um caminho de vida, o caminho que Jesus te ensina. Um novo caminho, um caminho de vida e não de morte. Um caminho de bênção e não de maldição. No Salmo 34, versículo 7, não precisa abrir, mas ele fala assim que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra do mal. Meu irmão, o Senhor tem exércitos que te protegem. O anjo do Senhor estão ao seu redor. A Bíblia fala que Satanás está ao nosso derredor. Então, meu irmão, não tenha medo. O mundo jaz do maligno, mas o Senhor põe seus anjos acampados ao seu redor. Você está guardado pelo Senhor. E além de estar ao seu redor, anjos no seu interior, no seu coração, que é templo do Espírito Santo, habita o Espírito Santo. O Senhor habita, vem habitar em você. Quando Paulo, o apóstolo Paulo, se chamava Saulo de Tarso, começou a perseguir os cristãos naquela época, a caminho de Damasco, Jesus apareceu para ele e falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Como que ele perseguia? Porque Jesus habitava o coração de cada um daqueles que tinham aceitado o plano de salvação. Tinha aceitado Jesus nos seus corações. E ele estava seguindo um rastro de Satanás aqui nessa terra, perseguindo pessoas. Ele não conhecia a verdade, mas na hora que ele conheceu a verdade, libertou ele.
da cegueira. Ele ficou cego ali, mas Deus curou a cegueira dele. E nós muitas vezes somos como cegos aqui, precisamos ser curados da nossa cegueira. Então, meu irmão, siga os rastros de Jesus, tenha o caráter de Cristo. Quem de vocês está fazendo escola de discípulos? Ou vai começar a fazer? Levante a mão. Obrigado. Meu irmão, leve a sério. Essa escola, eu sou engenheiro agrônomo, mas essa escola foi a melhor escola que eu fiz na minha vida. A melhor escola. Essa escola me fez aprender a viver segundo o plano de Deus para a minha vida. Um homem que deve ser a imagem e semelhança de Cristo. Um homem que deve viver para glorificar o nome do Senhor. O resto nada mais importa, meus irmãos. O que Deus quer de você, sabe o que é? É que você o adore em espírito e em verdade. E adorar em verdade, meu irmão, verdade é isso aqui, ó. Carne, sangue, suor, é esforço, é dedicação, é buscar o reino de Deus em primeiro lugar, porque as demais coisas serão acrescentadas à sua vida. Eu teria muito mais coisas para falar, meu irmão, mas o Senhor já falou no teu coração. Eu quero encerrar essa ministração pedindo para você ler mais um versículo bíblico somente, e nós vamos nos colocar em pé para ler esse versículo bíblico. Eu quero que vocês abram Mateus capítulo 10, versículo 16. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus 10, 16. Em reverência à palavra do Senhor, nós nos colocamos em pé nessa hora e vamos fazer essa leitura. Todos acharam? Eu ainda não. Aqui em cima dá medo, porque tem um copo de água cheio, se eu mexer forte, cai. E aí vai, né? Então, Mateus capítulo 10, versículo 16, diz assim a palavra do Senhor. Você acompanha na tua Bíblia. Eis que eu venho como ovelhas para o meio de lobos. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Porque, meu irmão, você está no mundo que jaz o maligno. Jesus orou por você um dia e disse assim: Senhor, não peço que os tires do mundo, mas os livre do maligno. Então você é uma ovelhinha, assim como Jesus Cristo, nosso Senhor, que morreu na cruz por nós. Você aprendeu desde criança que Ele era o Cordeiro de Deus, singular. Não era um dos cordeiros, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele morreu para tirar o nosso pecado, levou sobre si nossas enfermidades, nosso pecado, a nossa condenação eterna. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como a pomba. Por que prudência como a serpente? Meu irmão, a serpente, segundo a palavra, é dos mais astutos animais da criação de Deus. Ela foi usada por Satanás para enganar o homem e a mulher. E o Senhor diz para você ser astutos com a serpente? Sim, meu irmão. Para você fugir do mal, para você se afastar das coisas. A astúcia da serpente não é para o mal. A astúcia da serpente é para você se afastar do perigo, se afastar dos caminhos que Satanás coloca na sua frente, se afastar da proposta que o inimigo te oferece. Astúcia para isso. O pecado está lá, eu vou para cá. Agora, se o Senhor falar para você, vai lá e repreenda, vai, meu irmão. Você vai repreender, você tem autoridade e poder. Jesus habita em você, no teu coração. Você é um homem que se santificou para essa autoridade. Vai, meu irmão, repreenda o mal, repreenda o problema que está acontecendo com você. E Deus é tão maravilhoso que Ele repreende o problemão e o probleminha.
É mais poder ou menos poder quando as coisas são grandes ou pequenas? Não, meu irmão. O Senhor nos ensina a orar. O Senhor nos ensina a buscar a presença dEle. Pedir, dar-se-vos-á, buscar e acharei. Bater e abrir-se-vos-á. Isso é para você, é para mim. Busca o Senhor. Busca a cura, busca a libertação, busca o conhecimento. Astutos como a serpente. Vou contar mais uma historinha encerrando a minha ministração. Um rei precisava de um cocheiro. O cocheiro é aquele que toca a carruagem do rei. E o rei falou assim: traga os melhores cocheiros do meu reino até minha presença. E lá se apresentaram 3. E o rei chegou e pediu para o primeiro: se você estiver levando o rei e a sua família, a família real, junta na carruagem, porque você é sacerdote no lar. Não é só você que vai para o inferno, quem sabe, vai tua casa inteira, meu irmão, porque você deu mau testemunho para os seus filhos, para sua esposa, para sua família. Então você tem responsabilidade como sacerdote, como rei, como senhor da tua casa. Olha a responsabilidade que você tem para instruir teus filhos, mostrar a verdade para eles. É responsabilidade. E o rei perguntou: se o rei estiver na carruagem e tem um precipício na frente, e nós sabemos que tem um precipício, vocês não sabem que tem. O precipício é um mundo de pecado, um caminho largo que está oferecido para nós aí. E daí o rei falou assim: em quanto espaço, por quantos metros você consegue trazer o rei de volta para o palácio? O primeiro falou assim: rei, eu chegando em torno de 50 metros, que equivale mais ou menos daqui ao final da igreja lá, eu consigo fazer a volta com os cavalos e trazer o rei seguro para o palácio. Aí o segundo: e você? Rei, o cara já pensou, né? Se o cara traz de 50, eu vou ter que ganhar dele, né? Eu com 30 metros eu consigo trazer o rei seguro para o palácio. E ele pediu para o terceiro: e você? Ele olhou para o rei e falou assim: rei, a hora que eu ver que tem um precipício, vou fazer a volta para fazer o rei chegar seguro no palácio. Meu irmão, não fique vendo se você pode chegar mais perto, muito mais perto do pecado. A hora que você vê que é pecado, meu irmão, conhecendo a verdade, se afasta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, meu irmão, você viu que tem uma armadilha que Satanás armou para você? Você viu que você está no rastro do inimigo? Você viu que você está num caminho de morte? Sai logo. Não fique correndo atrás. Não fique achando que está tudo bem e que você é o super crente, é o poderoso que consegue vencer. Meu irmão, seja humilde, reconheça que nós somos fracos, nós somos carne. Não importa a qualidade de uma pessoa, se conhece a Bíblia, se não conhece, a formação dela ou a unção que ela tenha. Se essa pessoa ficar brincando com o pecado, o risco dela cair é muito grande. Por isso a palavra de Deus nos diz assim: aquele que está em pé, olhe para que não caia. E nessa palavra, eu gostaria que nós orássemos agora. Baixe sua cabeça, vamos orar.